Já estamos aqui, só aguardando brevemente o pessoal se conectando. 4 pessoas aguardando. Boa tarde, Dr. Password. Aí no sul está um pouquinho mais frio, né? Não está com seus 40 graus aí, né? Estamos chegando aos 32 hoje. Com previsão de trovoada e chuva para as próximas horas. Aqui também não está fácil, não. Bom, pessoal, então vamos lá. Boa tarde. Em nome da Associação Brasileira de Agências de Regulação, ABAR, gostaria de agradecer a presença de todos os reguladores que tiraram mais um tempinho para mais um painel webinar aqui nosso, que tem essa função de formação, de troca de experiências e também para que a gente possa se inteirar sobre tudo que está acontecendo. Como já é um padrão nosso, sempre temos aqui grandes convidados, temos aqui pessoas experimentadas, pessoas muito experientes nas áreas de regulação, infraestrutura, e hoje não diferente. Nós temos aqui um painel um pouco focado nos temas jurídicos, da Câmara Jurídica, né, de assuntos jurídicos institucionais e de governança. E os nossos convidados de hoje são o professor Carlos Ari Sundfeld, advogado aqui em São Paulo, professor da Escola de Direito da FGV, né, um grande profissional que tem acompanhado bastante a evolução da regulação. Foi também, eu estava me lembrando agora, participou em um dos painéis que foram, junto com a professora Patrícia, eu estava junto também, um painel sobre a LINDB, ano passado no nosso congresso da BAR. E depois, olhando as pesquisas, as opiniões lá do pessoal, foi um dos painéis mais elogiados do congresso. Realmente é a vantagem de falar com a professora Patrícia, né? Não, é a vantagem de falar com o professor Carlos Ari, com certeza. Só faltou aqui a professora Alice, né? Também do Rio, que lá naquela oportunidade ela acompanhou. Realmente foi um dos painéis de maior sucesso do Congresso. Então, professor Carlos Ari, muito obrigado por abrir um tempinho na sua agenda para hoje trocar algumas experiências com a gente. Temos também aqui a professora Patrícia Sampaio, não é a primeira vez que já participa com a gente, uma professora muito conhecedora dos temas da regulação, também advogada e também professora da FGV lá do Rio. O professor Carlos Ari, da FGV São Paulo, e a professora Patrícia do Rio. A professora Patrícia, que já esteve em outros webinários também, conhece bastante a realidade da regulação, né? Também conhece os problemas e os desafios da infraestrutura, e é um pouco do que eles vêm hoje aqui para tratar com a gente. Então, o nosso tema hoje é sobre a autonomia das agências reguladoras e a sua importância no desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Então, aqui, até iniciando um pouco, com umas provocações iniciais, nós temos um novo marco regulatório da Lei 14.026, uma das normas de referência que devem ser editadas muito brevemente e até integra a pauta da agenda regulatória da ANA, é a norma de referência sobre governança. Então, já até alertando os nossos palestrantes, que provavelmente um dos temas que nós mais vamos focar nas perguntas é sobre a questão da governança, então, essa questão da autonomia e governança, como conciliar as coisas, nosso novo marco regulatório, né? E dizer que é um grande prazer ter, então, os dois colegas aqui. Sem delongas, para a gente conseguir aproveitar o nosso tempo, então, eu vou passar inicialmente a palavra para a professora Patrícia, para fazer suas considerações por meia hora, depois o professor também, e nós vamos abrir uma rodada de perguntas. Então, fica totalmente à vontade para os colegas, nós teremos 30 minutos de perguntas. Se alguém não quiser fazer uso depois do microfone, pode utilizar o nosso chat para fazer as perguntas e depois eu vou repassando para os palestrantes. Mas caso alguém depois quiser usar a palavra também, vai ficar disponível. Então, professora Patrícia, fica à vontade e obrigado mais uma vez. Imagina, boa tarde a todos. Eu que agradeço enormemente o convite da BAR, na pessoa do Dr. Carlos Roberto. É sempre um prazer e uma honra poder contribuir, participar dos seminários da associação. Cumprimentar o professor Carlos Ari, sou fã, ele sabe disso, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande poder estar esta tarde junto com o professor Carlos Ari para discutir esse tema da autonomia das agências reguladoras. Então, novamente, agradeço mais ainda por essa oportunidade de estar aqui na companhia do professor Carlos Ari. Eu preparei uma apresentação muito breve, mas até para contextualizar
o nosso debate, não é? Porque num fórum só de reguladores, né, não precisamos dizer que a autonomia das agências é algo relevante, é algo importante, é algo do que nós todos consideramos fundamental para o bom funcionamento do marco regulatório dos investimentos que queremos atrair. O que eu pensei aqui foi em trazer alguns dados de o que acontece quando essa autonomia plena não está presente, como o novo marco regulatório melhora as condições, principalmente com a Lei Geral das Agências do ano passado, e os desafios, alguns desafios que temos aí pela frente. Então, eu queria começar com esse dado, ele é até um dado bastante conhecido, mas foi apresentado agora num relatório do BID de 2020, mostrando a posição do Brasil em termos de investimentos em infraestrutura como porcentagem do PIB, seja investimento privado, seja investimento público. E aí nós vemos, né, que nós estamos atrás de outros países da América Latina, como o Uruguai, o Chile, o Peru, e, portanto, né, nós estamos investindo menos do que, em proporção do PIB do que países vizinhos, né? Esse aqui é um relatório do BID especificamente para a América Latina e Caribe. E quando nós não investimos o suficiente, isso significa menos infraestrutura, isso significa menos investimento significa menos postos de trabalho, menos renda, menos crescimento do país, enfim, nós sabemos toda a cadeia, não é? Que não ter suficiente investimento em infraestrutura causa de atraso ao nosso país. Um segundo dado que me pareceu muito interessante desse relatório que o BID publicou agora no ano de 2020 é mostrando que, apesar dos avanços que nós fizemos, o Brasil ainda é tido como um país extremamente burocrático, não é? Então, nós estamos ali em vermelho quando se fala em dias necessários para concluir todos os procedimentos de autorização e aprovação para projetos de infraestrutura no país. Então, né, se nós olhamos aí o globo, nós estamos mal na fita e, pior do que a gente, nesse quesito específico, tem muito pouca gente, né? E o que acontece com isso? Quer dizer, um percentual pequeno de investimento em proporção do PIB, atrelado a uma burocracia, a vários layers de tomada de decisão e controles e supervisões que levam a essa quantidade grande de dias para aprovar projetos, isso aumenta os custos, isso aumenta a insegurança jurídica, e eu trouxe aqui para ilustrar os dados do setor de saneamento, que é um setor que está, logicamente, na ordem do dia, e um setor que sofre, né, tem sofrido aí, historicamente, com investimentos abaixo do que seriam desejáveis. Então, nós temos aí os dados, né, embora em água nós tenhamos algo em torno de 84% de oferta, nós temos que olhar esse dado primeiro como ainda temos 17% do país não atendido, mas temos que olhar também com muita relevância o percentual de perdas, né? O Brasil perde quase 40% entre a água que é captada e a água que é efetivamente contabilizada na ponta, não é? Na distribuição. A rede de esgoto é ainda mais problemática, então nós temos praticamente 50% da população sem acesso a esgotamento sanitário, né? Nós temos ali um dado de 53,2%, e menos da metade desse esgotamento ele é tratado. Então, aqui fazendo um diagnóstico, quer dizer, poderíamos estar investindo mais, poderíamos ter mais infraestrutura, temos aí um déficit de infraestrutura bastante grande. Eu trouxe os dados do SNIS em saneamento só para dar uma ilustração. Bom, vamos confiar no investimento público, né? Investimento público, nós sabemos da situação dos nossos entes federativos, está delicada
e vai ficar agravada com o contexto da pandemia. Então, tem saído aí notícias, isso aqui são dados da Instituição Fiscal Independente do Senado, não é? Parte dos estados não vai conseguir cobrir as suas perdas com arrecadação, sequer com a ajuda federal. Antes mesmo da pandemia, nós tínhamos os dados aqui da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, que fez um estudo, divulgou um estudo no final do ano passado, em 2019, mostrando que 74% dos municípios da federação estão em situação ruim ou crítica em termos fiscais. Então, confiar no setor público como principal elemento de investimento para suprir esse déficit de infraestrutura que nós temos, não parece que vai ser a solução mais imediata ou mesmo possível. E aí, então, nós vamos precisar atrair capital privado e é um pouco nesse contexto que nos parece muito relevante voltar ao tema da autonomia das agências reguladoras, né? Nós temos que lembrar que as agências reguladoras no Brasil entram na segunda metade dos anos 90, num contexto de reforma do Estado, né? No contexto onde havia um Ministério da Administração e Reforma do Estado que queria passar o país, né, de uma intervenção menos direta no Estado para uma intervenção mais indireta, um Estado menos provedor e mais regulador. E nesse contexto se buscou inspiração em outros países e trouxemos a figura da agência reguladora. Justamente por quê? Para garantir autonomia, para garantir um foro de normatização, fiscalização e de reverberação do anseio de 3 grupos que podem estar bastante polarizados em algumas situações, que é, de um lado, o poder público contratante, de outro lado, o prestador de serviço e, de outro lado, o consumidor usuário. Então, uma forma de se buscar mediar esses interesses, azeitar esses interesses, fazer cumprir os contratos e dar segurança jurídica ao investidor, trazer uma elevada expertise técnica que é necessária a esses setores de infraestrutura, setores extremamente complexos, foi nesse contexto que nós trouxemos, então, a figura da agência reguladora, justamente para ter que ela tendo autonomia reforçada, não aquela autonomia tradicional que todas as autarquias têm, mas que ela podendo ser ali revestida de características de autonomia reforçada, que ela pudesse, então, dar soluções equânimes, dar soluções isonômicas, dar soluções de consenso, muitas vezes, e fazer cumprir os contratos, lembrando que numa das pontas desse contrato, nós temos a administração pública como contratante, e, por vezes, temos também do lado do prestador de serviço, em alguns setores, o poder público como prestador e, muitas vezes, um prestador em concorrência com essa iniciativa privada. Então, a figura da agência reguladora, ela vem para, efetivamente, ali com essa autonomia reforçada, poder, não é, ser um foro, eu não diria independente, mas eu diria sim autônomo e sim que não sofresse restrições ali da política pública de curto prazo, da política partidária, porque esses contratos são de longo prazo, nós estamos falando de investimentos que têm um longo período de maturação, que tem um longo período de investir, né, assegurar por meio da agência reguladora que os investidores pudessem confiar nos contratos e pudessem confiar em que o país cumpre os acordos que firma com esses investidores de longo prazo. Então, esse é o contexto. Nós levamos, né, se nós pensarmos ali da data de criação da ANEEL, que a lei é de dezembro de 96, a 2019, né, mais de 20 anos para ter uma lei geral, mas o fato é que a gente tinha aquela lei dos anos 2000, mas que era basicamente uma lei de pessoal e de organização institucional, mas efetivamente a lei geral só veio no ano passado. E ela veio garantindo, né, às agências reguladoras, pelo menos em âmbito federal, as 2 características que são fundamentais a esse reconhecimento de autonomia reforçada. De um lado, reforçou aquilo que já havia nas leis específicas,
que é a investidura a termo dos seus dirigentes e a estabilidade nesses mandatos. Essa já era uma característica bastante assente nas leis de criação de cada uma das agências específicas, ainda que houvesse diferenças quanto a tempo dos mandatos, quanto a poder ou não poder haver recondução, e agora a lei, então, dá uma uniformizada nessa questão dos mandatos. Mas talvez mais importante tenha sido essa afirmação da lei de ausência de tutela, né? A subordinação hierárquica, a ausência dela já é inerente a todas as autarquias, mas a lei falou em ausência de tutela. E por que, a meu ver, esse ponto é muito relevante? Porque nós vivíamos até então sob a penumbra do famoso parecer 51 de 2006 da Advocacia Geral da União, que, ao tratar do tema do recurso hierárquico impróprio, previa, em tese, a possibilidade que as decisões tomadas no âmbito das agências reguladoras pudessem, em determinados casos, não claramente delineados, porque o parecer usava muitos conceitos jurídicos indeterminados, muitas palavras abertas, para dar ali uma porta de revisão ainda dessas decisões tomadas pelas agências reguladoras no âmbito do Poder Executivo. A meu ver, o fato da lei falar claramente nessa ausência de tutela, que lida aqui como uma ausência de tutela interna dentro do Executivo, reforça essa ideia de autonomia e de impossibilidade de recurso hierárquico impróprio, o que vale um parênteses de que boa parte da doutrina já advogava, né, que recurso hierárquico impróprio dependeria de lei expressa, mas havia, no outro lado, a posição da Advocacia Geral da União. Então, a meu ver, essa questão é reforçada aqui no artigo 3º da lei, que foi lido, né, na primeira jornada de direito administrativo do Conselho da Justiça Federal, exatamente nesse sentido que eu estou falando. Ou seja, o enunciado 25 do Conselho da Justiça Federal, que, para quem não é da área de direito, né, é uma reunião de especialistas em direito administrativo, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas no qual participam juízes, desembargadores, ministros, professores, advogados, e que se tenta fazer ali um mínimo de consenso de interpretações do direito administrativo. Essa jornada que aconteceu agora, em agosto de 2020, deixou exatamente isto claro, né, de que a ausência de tutela a que se refere o artigo 3º caput da Lei das Agências Reguladoras impede a interposição de recurso hierárquico impróprio contra as decisões finais proferidas pelas diretorias colegiadas, ressalvado, logicamente, casos de previsão legal expressa, se houver algum, e ressalvada também a apreciação judicial, porque no Brasil nós temos a unidade de jurisdição. Além disso, a lei nova trouxe a questão das agências reguladoras, né, serem agora reconhecidas como órgão setorial no sistema de planejamento e orçamento federal e demais sistemas de contabilidade federal. Isso tem sido reportado pelas diretorias das agências como algo extremamente importante. Eu participava semana passada de um seminário e tinha um diretor de agência, e quando eu perguntei sobre as inovações da lei das agências e como estava sendo visto pela agência, ele disse, isto aqui foi algo muito importante, porque antigamente a Agência Reguladora Federal tinha, né, que ser, entre aspas, de certa forma, deferente ao Ministério da Pasta em matéria orçamentária e depois ao Ministério do Planejamento. E agora você tem a agência sendo direto um órgão setorial nos sistemas de planejamento e orçamento, portanto, tendo que conversar diretamente com o Ministério da Economia. Então, isso foi um avanço. Avanços em autonomia administrativa, né? Chega a ser engraçado quando nós conversamos com quem não está tanto no dia a dia da questão da regulação, você precisar colocar na lei como uma grande autonomia administrativa, poder solicitar diretamente autorização para a realização de concurso público, provimento de descargos e alteração no respectivo quadro de pessoal, mas, sobretudo, o que muitas vezes chama a atenção de quem está menos no dia a dia é esse inciso 2, né?
que fez questão de falar que a autonomia administrativa é caracterizada, entre outras competências, por poder conceder diárias e passagens. Quer dizer, nós tínhamos tantas questões envolvendo a autonomia administrativa das agências reguladoras que precisamos botar em lei federal um tema que pode parecer tão cotidiano quanto a conferência de diárias e passagens. E também está dentro, né, da autonomia administrativa, claro, né, a celebração dos contratos administrativos. Além disso, a lei federal trouxe aí uma série de instrumentos que com foco no planejamento, então agenda plurianual, toda uma exigência de agenda regulatória, todo um conjunto de mecanismos de planejamento de médio prazo e de curto prazo. Então, você tem desde, né, do planejamento anual quanto um planejamento plurianual, agora previstos na lei. Exigências de transparência para todas as agências reguladoras federais. Até aquele momento, esse era um tema tratado com diferentes níveis nas diferentes agências. Nós tínhamos desde agências extremamente transparentes a outras que nem tanto. Então, agora há uma uniformização em favor da publicidade de pautas, atas, sessões. Isso é muito bem-vindo. Reforço dos mecanismos de participação com as audiências e consultas públicas, reforço do dever de motivação do ato administrativo e aí uma exigência da lei de demonstração de custo-benefício, custo-efetividade, que para os processos normativos se faça análise de impacto regulatório, tema que foi regulamentado agora em junho de 2020 por decreto, e também normas de prestação de contas, né, de accountability por parte das agências, junto aos órgãos controladores externos e à própria sociedade. Então, vem aí um conjunto normativo bastante meritório e que prometia, né, e promete nos levar a uma nova etapa na vida das agências reguladoras, pelo menos nas agências federais, a qual essa legislação se aplica. No entanto, essa passagem da legislação nova não foi capaz, né, de nos blindar, por exemplo, contra um problema antigo, que era a não nomeação de diretores após o encerramento dos respectivos mandatos. Então, né, nós temos aí cerca de 40% das diretorias ocupadas por interinos ou não ocupadas ou vacantes. Isso é extremamente grave, né? Então, nós tínhamos aí um dado do mês passado mostrando que há 14 meses nenhum diretor tomava posse em nenhuma das agências federais. Tivemos um caso bastante relevante, né, que foi resolvido de certa forma ontem, que foi o caso da Anvisa, e aí eu estou aqui pedindo licença para falar de uma agência que não é de infraestrutura, né, mas a Anvisa e a ANS passaram por um problema que pode em breve estar colocado para as nossas agências de infraestrutura, que era o fato de que elas tiveram diretores cujos mandatos expiraram, foram nomeados interinos pelo prazo de 180 dias previsto na Lei 13848, e esses prazos de 180 dias se encerraram sem nomeação de diretores. E aí, o problema é que hoje de manhã, né, tinha a sessão regulatória na Anvisa marcada, e se não fossem feitas novas nomeações, a agência não teria quórum para deliberar. Estamos falando da agência reguladora que mais editou normas e atos durante a pandemia, porque é a agência, né, mais diretamente, que trata dos temas mais diretamente afetados à pandemia, correndo o risco de não ter quórum hoje de manhã para deliberar, porque os mandatos interinos já se haviam, né, esgotado sem que nós tivéssemos o devido rito previsto de indicação pelo presidente, sabatina pelo Senado e nomeação desses novos diretores. O que aconteceu? Ontem, em sessão extra do Diário Oficial, ontem, 6 de outubro, a Anvisa baixou uma resolução e renomeou, né, em outras diretorias os interinos. E com isso foi recomposto o quórum e com isso a agência pôde
funcionar. Mas isso me parece muito relevante, né, para nós discutirmos qual vai ser o futuro das nossas agências reguladoras. Porque todo o tempo, né, quem acompanhou a tramitação do projeto de lei que deu origem a 13848, sabe que esse tema da vacância, esse tema da interinidade é um tema antigo, foi um tema da pauta, e se tentou ali na lei, de alguma forma, equacionar, primeiro com essa previsão dos interinos, depois com a previsão, enfim, de que, né, com 180 dias se teria o prazo suficiente para nomear outros diretores se eles, porventura, não tivessem sido nomeados antes do encerramento dos mandatos. Mas, de qualquer forma, mostra que a lei não é capaz de tudo. Não adianta, o que quer que escrevamos na lei não vai solucionar e nem vai ser capaz de conferir efetiva autonomia às agências se nós não tivermos a adesão dos nossos poderes constituídos, e aqui eu queria chamar a atenção, porque sim, a iniciativa é do presidente da República, que tem que indicar as pessoas para a sabatina, mas o Congresso Nacional, especialmente o Senado, e, por que não, em âmbito estadual, as assembleias legislativas e, em âmbito municipal, as câmaras de vereadores, tem poder político para pressionar contra a ausência dessas vacâncias, contra a ausência dessas nomeações. Por quê? Porque depois, né, a gente faz um discurso como país de que queremos atrair investimentos privados, que queremos conferir a segurança jurídica, mas nós deixamos acontecer, e aí eu estou chamando a atenção para o papel do legislativo, mas também da sociedade civil organizada. Nós precisamos cada vez mais dialogar com a sociedade, mostrar a relevância da autonomia das agências reguladoras, se nós queremos mesmo cumprir o ambicioso projeto de investimentos em infraestrutura que está formalmente posto e do qual o Brasil necessita profundamente, né? Porque isso não é só uma questão em âmbito federal, nós temos que falar de novo, vou fechar falando do saneamento. O que acontece na esfera federal acaba sendo uma vitrine, mas nós precisamos cuidar da autonomia das nossas agências reguladoras estaduais, das nossas agências intermunicipais e das nossas agências municipais. Então, nós precisamos que os poderes da República e a sociedade civil se coloquem muito claramente, especialmente a sociedade civil organizada, as associações, se coloquem muito claramente e diariamente, cotidianamente, contra situações como essa que nós estamos vivenciando. Senão, nós não conseguiremos nunca melhorar substancialmente no índice de competitividade global, né? Esse aqui é o dado de 2019, foi o último que foi liberado pelo Fórum Econômico Mundial. Nós somos o 71º país em 141 economias investigadas, sendo que eu queria chamar a atenção para vocês do primeiro pilar, que é a infraestrutura, no qual nós temos a nada honrosa 99ª posição. Ou seja, isto aqui nada mais é do que uma ilustração desses slides que nos precederam. Quer dizer, o mercado internacional, que é o mercado que tem grande parte desses recursos dos quais nós necessitamos, nos enxergam como um país cujas regras do jogo não são claras e cujas organizações que vão cuidar desses investimentos e dessa competitividade do país necessitam de muito aprimoramento. Eram essas, então, doutor Carlos Roberto, as minhas considerações iniciais. Agradeço demais o convite e, desde já, estou aí à disposição para as perguntas e para o debate. Tá? Obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Já estou recebendo algumas perguntas aqui. Acho que realmente a apresentação foi muito provocativa e muito relevante. Acho que essa demonstração do cenário em que nós estamos, não só os problemas da infraestrutura, mas ainda como essas nuances que temos na regulação, essa necessidade de ter uma integração um pouco maior, isso vai surgir bastante agora nas nossas perguntas. Esqueci de falar um pouquinho sobre o seu currículo no começo, né? Para quem não conhece, o que é muito difícil, já que participou de várias outras oportunidades, a professora Patrícia, ela é mestre e doutora aqui pela Faculdade de Direito da USP, né? É uma colega da advocacia, tem seu escritório também que tem atuado muito em infraestrutura e sempre está aqui nos ajudando, e a gente sempre socorre da professora Patrícia quando pode, né? Muito obrigado, então.
E nós voltamos depois na fase das perguntas, tá? Vou passar agora para o Carlos Ari. O professor Carlos Ari, como eu disse brevemente, é um dos grandes nomes e a gente se sente muito honrado com a sua presença. Obrigado, professor, aqui no nosso painel. É professor da FGV São Paulo, tem também doutorado e mestrado pela PUC de São Paulo, foi professor da PUC por muitos anos, era da Sociedade Brasileira de Direito Público, né? Tem um trabalho muito interessante e sempre que pode também acompanha aqui nossos trabalhos e nos apoia. Então, professor Carlos Ari, fique à vontade para suas observações, estamos ansiosos para ouvi-lo. Boa tarde, Carlos, obrigado pela apresentação, boa tarde a todos e boa tarde, minha querida colega Patrícia, quem eu tanto admiro, e é uma honra estar aqui com você para nós conversarmos sobre os desafios das agências reguladoras. Vocês devem estar ouvindo aqui ao fundo um passarinho que canta muito animado. Eu estou com a janela aberta para que todos possam compartilhar. Esse passarinho é bastante insistente, desde as 2h da manhã, que está trabalhando aqui para alegrar a vizinhança, que nessa altura já não está mais tão alegre, né? Está talvez um pouco cansada dele. Mas, enfim, espero que ele não nos atrapalhe. É um sabiá, exatamente. Muito bem. A professora Patrícia já fez uma excelente apresentação do quadro atual das agências, algumas das fragilidades principais, e eu queria tomar carona nessa apresentação tão bem feita para pontuar alguns aspectos que me parecem bastante importantes, para depois nós podermos passar para os debates. Eu participei, nos últimos 30 anos, de todo o debate que levou à construção das agências reguladoras como um mecanismo jurídico. E participei também da formulação desse mecanismo, especialmente no âmbito federal, com a construção da Lei Geral de Telecomunicações, que criou a agência com maior autonomia formal, né, conferida pela lei na década de 90, e participei também, especialmente aqui no estado de São Paulo, da criação da Arcesp, Agência Reguladora de Energia e Saneamento aqui do estado de São Paulo, a partir de uma transformação da Comissão de Serviços Públicos de Energia. De maneira que participei de todas as, digamos, as hesitações e as questões políticas que vinham entremeadas com as possibilidades jurídicas. E é um pouco a partir dessa perspectiva que eu agrego alguns elementos sobre os pontos que já tão bem a professora Patrícia mencionou. Eu diria o seguinte: por que as agências reguladoras foram criadas? Por que agências? Por que agências com autonomia e não órgãos da administração direta ou entidades da administração indireta sem autonomia? Por quê? Qual a razão desse modelo institucional? Por que se criou esse modelo? Não é exatamente para exercer o poder de autoridade. Por quê? Que elas exercem, claro, mas porque o Estado brasileiro, inclusive, já o exercia antes em relação a vários setores. E o exercia bem no sentido de que conseguia interferir em atividades privadas. Então, exercia bem do ponto de vista da eficácia da autoridade, da capacidade de mandar, de interferir, de alterar, de ordenar. Mas isso não pareceu suficiente a partir da década de 80 em muitos países e no Brasil a partir da década de 90. Por que não pareceu suficiente? Porque era preciso dar um salto de qualidade naquilo que nós hoje chamamos de regulação e que a literatura jurídica chama também de ordenação pública da economia. E que salto de qualidade era esse? Em primeiro lugar, era preciso concentrar as intervenções estatais em órgãos que tivessem a liderança setorial. Interferências estatais existem de todos os tipos sobre cada uma das atividades econômicas. O problema é quando este poder está muito pulverizado em múltiplas mãos
e não se consegue um mínimo de organização, de coerência, de sentido na atuação do Estado. Era preciso ter unidades que liderassem os setores. Nesse sentido, a experiência prévia brasileira com o Banco Central foi preciosa. Quando discutíamos a criação das agências, e algumas pessoas diziam, para ser eficiente, elas devem ser empresas. Tivemos esse tipo de debate no Brasil. Parece curioso contar isso hoje, mas tivemos esse tipo de debate, foi interessante até. Vamos especular sobre as características da entidade, né? Por que nós optamos por um modelo de autarquia com certas características que procuram replicar a experiência prévia do Banco Central? Porque o Banco Central havia sido bem sucedido nos 30 e poucos anos anteriores da adoção do modelo de agências reguladoras autônomas no Brasil. Ele tinha sido bem sucedido em assumir a liderança setorial, isto é, de aos poucos trazer para o seu ambiente o debate das grandes questões setoriais. Isso não quer dizer que o Poder Legislativo também não fosse um locus de debate a respeito disso. Claro que sim, até porque as leis elas continuaram sendo editadas no campo das instituições financeiras e mesmo da política monetária. No entanto, o Banco Central teve um papel determinante no desenvolvimento da regulação e da política monetária também, nesses quase 60 anos que eles existem agora. Passaram-se já muitos anos da criação das agências autônomas inspiradas neste modelo de Banco Central. Esta liderança do Banco Central foi construída a partir de leis, lei da década de 60 que o instituiu, mas também de uma construção institucional vinda da prática, que fez com que, aos poucos, o Poder Executivo fosse cedendo o espaço para a liderança do Banco Central. Mas não foi fácil. Por quê? Porque a experiência anterior à existência do Banco Central é que a influência sobre a determinação dos rumos da regulação bancária estava espalhada nas mãos de diversas autoridades ou órgãos dentro do governo federal. Então, ter um líder setorial claro, que seja capaz de planejar o desenvolvimento da regulação, que seja capaz de constituir um corpo técnico permanente, que se renove, que seja capaz de ter interlocução com todos os segmentos que vivem a regulação, desde os segmentos políticos até o dos usuários, é o papel de um líder setorial. E as agências reguladoras foram criadas para serem líderes setoriais. Então, no exemplo da Anatel, se procurou, com muito cuidado, dissecar quais eram as competências que até então a União exercia em matéria de telecom, de regulação de telecom, para atribuí-la nominalmente à agência reguladora, para que ficasse claro este projeto de concentrar as decisões nas mãos da agência, para que ela tivesse, de fato, a liderança setorial. Isso não quer dizer que absolutamente todas as decisões de cunho administrativo, não legislativo, né, de cunho administrativo, tivessem sido atribuídas à Anatel, porque ao Poder Executivo, ao Presidente da República, foram atribuídas algumas competências para a definição de políticas, como é normal. Mas o cuidado que a lei teve foi de mencionar o que é que significava fixar políticas. Porque, senão, uma expressão aberta, como se colocou em muitas leis, isso foi ruim, dizendo que caberia ao Poder Executivo fixar as políticas, permitiria que persistisse uma luta interna dentro da administração pública pela liderança setorial. Pois bem,
As agências se constituíram no âmbito federal, se constituíram no âmbito dos estados, dos municípios. Existem diferentes histórias, foram criadas em diferentes momentos e com perfis diferentes, tiveram suas crises, todas elas. E o que nós podemos dizer hoje sobre o que tem afetado, de alguma maneira, o sucesso dessa ideia de ter entidades com autonomia, com a liderança setorial? O que afetou isso? De um lado, o fato de que o mundo político brasileiro, até hoje, não aceitou abrir mão do jogo puramente político e até mesmo partidário em relação aos setores que são sujeitos à regulação. Então, para lhes dar um exemplo, em matéria de saneamento, que é muito importante para os municípios e para os estados também, que têm as empresas estaduais, né, prestadoras de saneamento por outorga dos municípios. No âmbito dos municípios, as barganhas políticas, barganhas de dia a dia, negociação de onde se instala uma nova rede, de como se determina o reajuste ou a concessão desta ou daquela isenção, continuam a ser algo que o mundo político partidário aspira ter como seu campo de atuação. E, portanto, a liderança das agências ela continua sendo disputada muito pelo mundo político. Às vezes, formalmente, por meio de leis, mas, em geral, por meio de ações muito concretas, discursos, pressões pelos jornais, pressões sobre o poder executivo, ameaças para dirigentes e funcionários de agência e tudo mais. O mundo político brasileiro não amadureceu como nós esperávamos, sinceramente é uma frustração que eu tenho, como nós esperávamos, a partir de todo aquele debate que ocorreu na década de 90, que não foi um debate fácil e que foi um debate vencido no parlamento por aqueles que entendiam que se devia criar esses entes para ter a liderança setorial. Apesar de, naquele momento, ter se constituído as agências, e várias agências depois replicaram o modelo, o mundo político brasileiro ainda não aceitou isso. Em parte porque a demagogia regulatória ou os favores regulatórios são um tipo de moeda que os parlamentares brasileiros ainda têm, quer dizer, eles têm grande dependência dessa moeda para pagar aos seus eleitores e aos grupos que o apoiam, porque a outra moeda, que é a mais forte, normalmente, do trabalho parlamentar nas democracias, que são as verbas orçamentárias, essa só muito recentemente é que o parlamento conseguiu assumir uma certa liderança na definição do destino das verbas. Então, nestes anos todos, eu diria até muito recentemente, os parlamentares ainda ficaram dependentes para ter alguma relevância na vida desta barganha regulatória. E este é um problema importante que afeta a maturidade institucional e repercute sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo tem lá outras razões, além dessas, para não aceitar a liderança das agências reguladoras. Em primeiro lugar, as demandas para o Poder Executivo tomar decisões regulatórias no lugar das agências ou forçar as agências a tomar decisões regulatórias são imensas. As demandas vindas de todos os lados. De usuários, de políticos, da imprensa e também de empresas reguladas, que, quando são contrariadas pelas agências, vão ao Poder Executivo pedir uma intervenção em favor do seu ponto de vista. De maneira que nós temos também um desafio de amadurecimento coletivo, não é só dos parlamentares, mas coletivo, incluindo nisso as empresas. Mas o Poder Executivo tem outras razões para
desconfiar da liderança setorial das agências. É que as agências continuam tendo fragilidades. A professora Patrícia apontou algumas delas, que inclusive são de responsabilidade em parte do mundo político, poder executivo também. E essas fragilidades, por vezes, levam a decisões que são colocadas em dúvida. E o poder executivo, por vezes, é confrontado com decisões que ele considera claramente equivocadas, com razão ou sem razão. E ele pensa em intervir, quer intervir, acredita na sua capacidade de fazer melhor. Um exemplo paradigmático desta tendência ocorreu recentemente no Estado de São Paulo. Foi a iniciativa do Poder Executivo de mandar à Assembleia Legislativa um projeto de lei, um grande projeto de lei, que eles denominaram de reforma administrativa, tratando de muitas coisas, basicamente de questões fiscais. Mas ali, pelas tantas, um artigo resolveu tratar das agências reguladoras, com uma ameaça às agências, dizendo que se os dirigentes das agências tomassem decisões que criassem obrigações para o poder concedente, sem ouvi-lo, eles seriam punidos, inclusive, criminalmente. Era um dispositivo sem nenhum tipo de cuidado jurídico, muito revelador, portanto, de um estado de espírito, né? De irritação com as agências, de insatisfação com as agências, pelo fato das agências tomarem decisões que o Poder Executivo considera que o surpreende e com a qual ele, Poder Executivo, não está de acordo. E a solução bolada por alguém dentro do Poder Executivo de São Paulo foi propor à Assembleia que acabasse com a autonomia decisória das agências. Porque, na prática, se um dispositivo como esse vira lei, isso significará que os dirigentes das agências mandarão todos os processos instruídos para serem deliberados pelo Poder Executivo e depois eles implementarão a decisão, é evidente isso. De maneira que o Estado de São Paulo está no momento nesta situação curiosa. Justamente o Estado que foi mais bem sucedido no Brasil com o seu programa de concessões, e isso também se deveu às lideranças que as suas duas agências, na área de transporte, de energia e saneamento, conseguiram pouco a pouco assumir. Não é uma liderança talvez completa como devia, mas que acaba de ser colocada em xeque, mais uma vez, pelo Poder Executivo. É uma pena, é um passo atrás e mostra uma incompreensão absoluta quanto à importância das agências. Claro que o Poder Executivo pode contribuir com debates sobre temas que estão sob a deliberação das agências. É importante, inclusive, que contribua. É natural que o processo de deliberação sobre questões difíceis seja instruído com as mais diferentes manifestações. Mas, obviamente, isso não pode ser feito por meio da atribuição ao Executivo de um poder indefinido de dar ordens às agências nos casos que ele considere importante. Então, esse é um problema, diria eu, das agências hoje no Brasil, ainda hoje, para exercer aquela autonomia que as leis lhe reconhecem e, como a professora Patrícia também destacou, foi reconhecida nesse marco geral das agências reguladoras federais, é muito recente. Mas há uma outra razão que tem colocado em xeque a liderança setorial das agências. É a emergência de um novo ator na regulação, que no âmbito federal está assumindo uma importância extraordinária e nos âmbitos municipais e estaduais vão paulatinamente também assumindo este papel. Trata-se do controlador de contas, pretendendo ser um regulador de segundo grau, um supervisor da regulação e, em algumas matérias, um líder da regulação. O Tribunal de Contas da União tem feito sucessivas interferências em decisões regulatórias. Ele justifica essa sua interferência com elementos jurídicos variados. O mais repetido é o de que caberia ao Tribunal de Contas fazer auditorias operacionais. E, nas auditorias operacionais, ele teria competência para examinar qualquer coisa, não apenas
as questões estritamente de contas, como o seu nome indica, né? Obviamente, há um equívoco nisso. A experiência internacional sobre auditorias operacionais, em todos os países que desenvolveram essa ideia, colocaram na legislação e depois tiveram que debater, inclusive, nos tribunais constitucionais ou conselhos de Estado, o que é que significava o poder dos controladores de contas fazerem auditorias operacionais. Todos esses países convergiram na ideia de que a auditoria operacional é para fazer levantamentos que sirvam como subsídios ao legislativo e à própria administração pública para a tomada de suas decisões. Não é para os controladores de contas passarem a mandar nos vários assuntos. Mas o Tribunal de Contas da União, que vem servindo de exemplo para tribunais dos estados e dos municípios, tem feito intervenções e usado muitas estratégias para fazer essas intervenções. E isso compromete a liderança setorial das agências e vem fazendo com que, em temas importantes, as agências submetam à deliberação do TCU assuntos importantes. Então, por exemplo, a celebração de acordos, termos de ajustamento de conduta, hoje em dia, está sendo encaminhada ao TCU para ele decidir como é que deve ser feito. E tantos outros assuntos, né? Pois bem, então esse é, eu diria, um panorama do problema que nós temos aqui para que as agências, de fato, exerçam este papel de liderança setorial. Mas eu não queria encerrar sem mencionar a segunda razão pela qual nós criamos agências reguladoras com o perfil institucional que elas adquiriram nas legislações da década de 90, que mais ou menos foram repetidas depois, seja no âmbito federal, seja nos estados e municípios. As agências foram criadas para que o processo de deliberação, o processo decisório em matéria de regulação, ele fosse previsível, técnico e confiável. Isto é, não se criou as agências com as características que têm, corpo técnico, dirigentes nomeados a termo, essa coisa toda, para que eles, a partir disso, agissem como cardeais, não é? Tomando as deliberações depois de falar com o Espírito Santo. Não é assim. As agências, elas receberam desde o início uma série de competências cujo exercício supõe a realização de processos administrativos absolutamente organizados, sob regras jurídicas, algumas delas bastante estritas, e princípios jurídicos. Não por acaso, o primeiro Código de Processo Administrativo que houve no âmbito federal não foi a Lei de Processo Administrativo do final da década de 90, foi o Código de Processo Administrativo da Anatel, editado pela agência na sua primeira resolução, aquela que aprovou o seu regimento interno, que é o Código de Processo Administrativo, com uma série de normas que depois surgiram em leis, como a Lei de Processo Administrativo do Estado de São Paulo e a Lei de Processo Administrativo, que foi a primeira do Brasil, e a Lei de Processo Administrativo Federal, que surgiu em 1999, 2 anos depois. Pois bem, fazer processos administrativos, segundo as leis e segundo padrões que foram se consolidando na experiência internacional regulatória, é o grande objetivo das agências. E esses processos administrativos envolvem coisas variadas. Por exemplo, consulta pública para edição de regulamentos. A lei da Anatel previa a obrigatoriedade de fazer consulta pública em todos os casos. Isso depois acabou migrando para a Lei Geral de Agências, no âmbito federal, bem recentemente, como uma obrigação geral das agências. E a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma espécie de complementação recente, já aqui para todo o Brasil, das ideias de processo administrativo, a LINDB repetiu isso. A Lei de Introdução repetiu isso, a importância das consultas públicas. Mas há mais. Já que eu referi à LINDB, no seu artigo 30, tem um dispositivo que as agências
tem desprezado, ou com uma norma, uma exigência que as agências têm desprezado. Que eu sintetizaria dizendo o seguinte: o artigo 30 impõe ao poder público a responsabilidade de garantir segurança jurídica daqueles que se submetem ao seu poder. E isso ele deve fazer orientando sobre a aplicação das normas, com a clareza e a especificação necessária para que as inseguranças jurídicas sejam eliminadas. Existe uma quantidade enorme de inseguranças, indeterminações ou incompletudes nas leis e mesmo nos regulamentos editados por decretos e pelas próprias agências e mesmo nos contratos. Acontece que, em seguida, na dinâmica dos anos subsequentes, se vai cobrar coisas ou reconhecer coisas a sujeitos com base justamente nessas normas incompletas. E a tendência de muitas agências tem sido deixar isso para ser resolvido em cada casinho concreto e depois tomando decisões frequentemente contraditórias umas com as outras para os casos concretos. Isso é absolutamente inaceitável. É preciso que o poder público, e as agências fazem parte do poder público, né, elas cumpram o seu dever de garantir segurança, clareza e determinação. Eu até tenho dito, e acredito nisso, que nós todos, os regulados, os consumidores, etc., somos consumidores do direito público, que nos diferentes setores estão sob os cuidados das agências. E nós, como consumidor, temos o direito de que o fornecedor, a agência, por exemplo, cumpra o dever que todo fornecedor tem em relação aos seus produtos, de especificação, de clareza, quanto a quais são os nossos os comportamentos que se exigem de nós, né? Muito bem, então esse é um ponto importante. Cumprir rigorosamente, acreditar na importância de cumprir os processos administrativos é um grande desafio das agências. E eu diria que as agências, depois de constituídas, fizeram com que nós dessemos um salto no Brasil no respeito às ideias de processo administrativo. Então, vamos reconhecer o sucesso que teve a implantação desta ideia. No âmbito das agências, a compreensão quanto à necessidade de fazer processos administrativos é maior do que fora delas. Mas não é suficiente ainda. Muitos e muitos problemas nós ainda temos. E eu queria destacar um deles, para terminar, que afeta gravemente a relação com concessionários. Nem toda agência cuida apenas de concessionários, né, mas afeta muitos concessionários. E que tem a ver com a má condução do processo administrativo do ponto de vista pelo aspecto temporal. Os concessionários sempre têm os famosos claims a apresentar para as agências. Tem sempre uma fila de pedidos de reequilíbrio. Alguns procedentes, outros improcedentes, outros muito inespecíficos e tal e coisa. As agências foram, aos poucos, desenvolvendo uma tendência de cozinhar em banho-maria esses pedidos de reequilíbrio. É um banho-maria permanente. A panela nunca está exatamente fervendo. Ela está sempre em fogo baixo. E os concessionários convivem com isso, vão convivendo. E, às vezes, até não reclamam disso. Ocorre que os contratos terminam, embora as pessoas possam se surpreender com isso, os contratos terminam. Viu? E, quando eles terminam, ou estão para terminar, se põe um problema grave. Há um passivo de decisões não tomadas por assuntos que foram ficando abandonados em banho-maria, porque era mais conveniente deixar de exercer a responsabilidade de indeferir, quando era o caso, ou de deferir, quando era o caso. E isto tem se agravado. Então, nós temos muitas concessões que hoje estão se encaminhando para o seu fim, e em relação aos quais existe um passivo de pedidos não resolvidos e que ameaçam gerar uma crise muito grave no final das concessões. Por quê?
porque os concessionários têm o direito à fruição in natura do serviço e não de se tornar credores de precatórios pelos eventuais reequilíbrios a que tinham direito e que o poder público, por meio das agências, não examinou a tempo. E elas vão, evidentemente, quando a concessão se aproxima do final, querer resposta para esses pedidos. E não é fácil decidi-los. E por não ser fácil tomar certas decisões, e as agências, por vezes, não conseguirem exercer o descortino que seria necessário à liderança setorial, ficam inseguras, é que esses temas vão ficando abandonados. E nós estamos caminhando para uma crise em relação a isso. E é preciso que as agências façam um esforço para acabar com esse passivo, tomando as decisões duras que lhes cabem. Contra o concessionário, a favor do concessionário, enfim, da maneira que for necessário. Eu termino falando uma palavra, em 1 minuto, sobre uma iniciativa que está no Congresso Nacional, da qual eu participei, que envolveu vários professores, amigos, todos nossos, meus e da professora Patrícia, administrativistas, de propor ao Congresso Nacional a elaboração de uma lei de governança da ordenação pública econômica. Por que isto era importante? Tá? Foi apresentado por 2 deputados, o deputado Alessandro Molon, do PSB, e um deputado aqui de São Paulo, do PSDB, Eduardo Cury, a lei de governança da ordenação pública econômica. Por que deve se aplicar não só sobre as agências, mas sobre as agências também? Porque um outro risco que as agências correm, que é um risco comum ao exercício do poder de regular, mesmo quando feito pelo Poder Executivo, né, pela administração direta, é o risco de não ser capaz de evitar os excessos regulatórios e os anacronismos regulatórios. Há uma tendência aos excessos, por muitas razões que a literatura aponta. E depois de cometidos os excessos, de querer fazer muitas intervenções, regulamentar tudo, criar muitas exigências, nada funciona como no começo se imagina que vai funcionar, e as autoridades públicas, as das agências inclusive, hesitam em rever esses regulamentos. Algumas agências mais recentemente passaram a fazer um esforço grande, a Anvisa é uma delas, de revisão do estoque regulatório, mas é muito pouco ainda isso. É preciso que nós tenhamos um movimento constante. E se as agências não assumirem esse papel, não forem protagonistas nesse papel, nós vamos assistir outras iniciativas desastradas, como a Lei de Liberdade Econômica, que foi oferecida como uma espécie de garrafada, dessas que resolvem todos os males, né, de unha encravada, queda de cabelo, uma garrafada contra a má regulação, ou a regulação excessiva ou anacrônica. Se criou nesta lei uma figura muito indeterminada do abuso regulatório, para depois alguém ameaçar as autoridades das agências reguladoras com as chamas do inferno, pelo risco de ele ser considerado como um abusador. A expressão abuso regulatório foi escolhida a dedo, aliás, por quem concebeu essa ideia inadequada, a meu ver. Mas é preciso que as agências entendam o movimento. Se esse tipo de solução vingou e o Congresso Nacional aprovou, é porque existe um grau de desconfiança de que os reguladores não têm entre as suas prioridades, com toda clareza, o dever de rever com coragem as normas anacrônicas e as normas excessivas. E é preciso que as agências assumam a liderança com relação a isso, sob pena de ficarem no alvo de bombas atômicas que se queira atirar contra elas e que não produzirão bom resultado, evidentemente, mas que podem atrapalhar muito um diálogo regulatório de qualidade
como deve ser. Bom, é isso então, eu agradeço muito a atenção de todos e estamos aqui para conversar agora com vocês em torno dessas e de outras ideias sobre as agências reguladoras e a sua autonomia. Obrigado. Obrigado, professor Carlos Ari. Acho que a apresentação, não só do senhor, mas também da professora Patrícia, foram muito importantes. Recebi muitas perguntas aqui, e eu acho que até algumas falas provocativas e que alertavam sobre problemas que vocês destacaram, foram muito bem condensadas por aqui. Essa da Lei de Liberdade Econômica é uma delas, né? Eu tenho aqui até para passar. E o que eu percebo aqui quando eu vejo as perguntas e as discussões no âmbito da BAR? Essa preocupação da autonomia da agência, né, os múltiplos ataques que elas vêm recebendo. Né? Nós temos ataque do Poder Executivo, quando vai lá e faz uma interferência no contrato, ou emite um decreto dizendo que não se pode cortar a água em tempo de pandemia, não pode reajustar um contrato. O Legislativo, com uma vontade muito grande, principalmente agora em época de eleições municipais, né, por mais que não se queira, é um dos temas que ainda agitam as coisas nas cidades. Então, principalmente as cidades que têm autarquias, que têm prestação direta, a pauta quase que única dos vereadores nessa discussão agora para buscar um palanque é água. Todo mundo quer discutir sobre a qualidade do serviço, como ele pode ser melhor, se vai ser privatizado ou não. E o terceiro ataque, que ele é muito forte também, é dos órgãos de controle. Isso a gente tem sofrido bastante com os órgãos de controle. Mas aqui, então, tentando agora utilizar com bastante cuidado esse tempo que nós temos, eu vou fazer algumas perguntas, eu acho que os dois podem responder, os dois têm grande capacidade para responder, um vai complementando o outro. A primeira aqui, para começar a esquentar os motores, é sobre a norma de referência da ANA. Né? Pensando nesse conceito de autonomia das agências, né? Essa ideia da independência decisória, da autonomia orçamentária financeira, o que é que a gente pode esperar da norma de referência da ANA em termos de autonomia e também de governança? E quais seriam, né, nessa ideia de soft law, qual seria o limite, né, dessa norma, até que ponto ela pode ser intrusiva para afetar essa autonomia que ela é local? Né? Ou seja, até onde que a norma de referência pode ir, na opinião de vocês? Ladies first, né? Bom, obrigada aí pela pergunta. Assim, eu acho que se for cumprido, né, o que foi acordado, o que está na lei, é como o próprio Dr. Carlos Roberto falou, é soft law. Agora, serão normas de boas práticas, né? A própria ANA tem dado declarações públicas, enfim, de que não, obviamente não vai impor nenhuma norma, nem é isso que prevê a lei de saneamento, que não é instância revisora da regulação que for feita pelos reguladores competentes. Isso tem sido colocado de forma bastante clara. E que nós temos um desafio grande no saneamento, que é, de alguma forma, tentar reduzir o excesso de fragmentação regulatória. Me parece que esse também é um dado de realidade quando nós queremos atrair investimento privado. Quer dizer, se nós tivéssemos cada municipalidade ou cada conjunto de municípios com os recursos financeiros, técnicos, administrativos necessários para promover a universalização, o serviço de qualidade, não haveria problema em nós termos muita heterogeneidade entre os modelos regulatórios. Mas acontece que esse não é o nosso pressuposto. E aqui, realmente, né, eu acho que não há setor mais complexo que o setor de saneamento com relação ao poder regulatório. Você tem desde do regulador municipal, administração direta, administração indireta, autarquia comum, autarquia em regime especial, depois nós temos os consórcios intermunicipais, aí tem a agência reguladora estadual, que recebeu delegação de alguns municípios, não recebeu de outros, e realmente, assim, até para você saber qual é a norma aplicável, qual é a regulação que está em vigor, isso é muito complexo, isso tem um custo muito grande. O que as normas de referência vão trazer, me parece, se forem bem aplicadas, porque, de novo, né, entre a vontade do legislador e, às vezes, o que se consegue implementar, nem sempre vai
uma relação direta, mas se efetivamente nós conseguirmos fazer a coisa como prevista, lembrando que desde o início, né, a Ana já botou aí em consulta pública a agenda, a Ana vai trazer os reguladores a esse debate. Então, buscar um consenso num conjunto de normas que, de novo, são soft law, mas que esclarecem. E, em segundo lugar, se tornam obrigatórias, né, para ter acesso a recurso público federal, isso, a meu ver, não é afastar a autonomia do regulador municipal nem do regulador estadual. Quer dizer, do momento, nós temos que lembrar que os orçamentos, né, é dinheiro nosso, né? Todos nós somos contribuintes obrigatórios dessa grande entidade, né, que é a União e que depois reparte esses recursos, enfim. Então, me parece que se vai usar recurso público federal, exigir regras de transparência, exigir regras de governança, exigir que haja uma forma de você reduzir os custos de transação e que você tenha uma regulação rígida, me parece que é uma prática meritória. Agora, de novo, o legislador falou em normas de referência, sugeridas, né, colocadas pela ANA, cuja adesão ou não depende do quanto se precisa dos recursos públicos federais, e esperamos, até porque a ANA está sujeita a todo aquele arcabouço jurídico, né, que nós falamos da Lei 3848 para trazer autonomia, etc. Ou seja, a ANA está obrigada a fazer consulta pública, audiência pública, análise de impacto regulatório, a justificar a racionalidade e a razoabilidade das normas que está tomando. Se nós cumprirmos efetivamente o que a legislação manda, me parece que sairemos desse processo com boas normas de referência e que isso vai dar uma contribuição relevante e positiva para nós tentarmos avançar no tema do saneamento, né? Porque estamos dando voltas a muitos normas. Eu só queria acrescentar que concordo muito com o enfoque da professora Patrícia, mas eu sou pessimista de um ponto de vista, mas moderadamente otimista de outro. Pessimista quanto à capacidade da ANA conseguir fazer normas de referência que sejam suficientemente abrangentes e que sejam capazes de garantir aquilo que a professora Patrícia mencionou, que é uma demanda, né, de todos, um mínimo de coerência regulatória no setor de saneamento, né? Uma coerência que é favorável a todos. Eu tenho um certo pessimismo em relação a isso, porque é um desafio. É um desafio que a ANA vai enfrentar pela primeira vez. Ela nunca fez isso. Ela nunca foi agência de saneamento, ela está aprendendo esse tema. Claro que haverá pressões de todo tipo. Nós conhecemos as dificuldades que as agências e os órgãos que tentam centralizar um pouco os debates têm para conseguir tratar dos temas que interessam mesmo e tal. Então, é preciso ser, digamos, não ter um excesso de expectativas, ou ser um pouquinho pessimista, como eu disse, né, quanto à capacidade dessas normas de referência garantir mesmo a coerência no nível que nós precisamos. Agora, do ponto de vista que foi colocado aqui, que é o do respeito à autonomia das agências que cuidam da regulação setorial, eu sou bastante otimista, ou bastante não, agora eu me traí. Eu sou moderadamente otimista. Então, eu nunca digo que eu sou bastante otimista sobre nada. Eu sou moderadamente otimista. Por quê? Porque a ANA é o melhor aliado potencial das agências contra as disputas em relação à liderança setorial que elas têm de travar, como disse o Carlos, com as câmaras de vereadores, com os governadores, com as próprias empresas que têm poder político, enfim, com todos os stakeholders, né, que interferem nesse processo. E as agências, sobretudo as menores, elas têm dificuldades em lidar com todo esse conjunto de pressões. A ANA, por ser uma agência nacional, com mais recursos e tal, e agregar apoios dos vários reguladores estaduais e municipais, ela pode ser um elemento importante de ajuda para as agências, porque, afinal, o que as agências locais querem, né? Querem poder fazer um trabalho técnico, de regulação técnica. E a ANA está aí para apoiar esse esforço. E as agências locais têm como ameaça
os pedidos de regulação não técnica, né? E eu não acredito que a ANA vai, assim, nacionalmente, ceder aos apelos dos pequenos interesses para ficar pressionando agências aqui e ali a respeito de questões muito específicas. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu acho que, no sentido da autonomia, né, das agências locais, eu acho que a ANA pode ser um foro importante para a consolidação dessa visão técnica, da regulação técnica em matéria de saneamento. Então, eu sou, Patrícia, não sei se bastante otimista ou moderadamente otimista, mas eu sou otimista, pronto. Muito bom. Bom, pessoal, então só um primeiro recado. Já está aqui no nosso chat um link para que vocês façam a avaliação da nossa pesquisa de satisfação, para que vocês possam, inclusive, sugerir outros temas para a gente voltar a tratar com vocês. Aqui uma primeira pergunta no nosso chat, que ela está aberta, é do Marcos André, e ele fala um pouquinho, e aí acho que serve, ele pergunta ao professor Carlos Ari sobre a questão em relação à autonomia financeira de contingenciamento de recursos. Um problema que aflige muitas agências reguladoras, principalmente as estaduais, né? No caso das municipais ou intermunicipais, os consórcios, a gente não tem muito isso, mas é um problema muito recorrente nas agências estaduais. O que é que a gente pode propor? Né? Aí ele fala até uma questão que na visão dele se trata de uma apropriação indébita de recurso público, mas o que é que a gente poderia propor para pensar de forma positiva, né, numa boa independência e autonomia da agência? Bem, a professora Patrícia expôs a solução que está na lei federal para dar a cada uma das agências a condição necessária para ser um órgão de execução direta sem ter a intermediação da pasta setorial ou do secretário setorial. Mas aqui é preciso não ter ilusões. O Brasil está numa crise fiscal, essa crise fiscal tende a se agravar e nós teremos problemas muito sérios para executar os orçamentos tal qual foram aprovados ou serão aprovados nos próximos anos. Então, é difícil imaginar que para os próximos anos orçamentos irrealistas não sejam aprovados e orçamentos irrealistas, depois de aprovados, geram contingenciamento. Como instrumento de barganha política também, nós sabemos disso, ninguém aqui é ingênuo, mas como instrumento de adequar a execução orçamentária à realidade fiscal. Então, o que é que nós podemos fazer para ajudar as agências? Todos nós ajudarmos ao debate sobre equilíbrio fiscal no Brasil. Nós precisamos passar a acreditar na importância do equilíbrio fiscal. E nós estamos, no presente momento, aliás, correndo sérios riscos em relação a isso. Quer dizer, há ameaças de nós abandonarmos o teto de gastos e tantas outras coisas. De maneira que eu acho que esse é o maior perigo. O maior perigo é imediato e é uma questão mais ampla, né, que transcende as agências. Legal, muito obrigado. Uma pergunta que eu recebi no chat aqui no privado, e aí eu dirijo para a professora Patrícia, tem a ver com um pouco do que foi destacado pelo professor Carlos Ari sobre a Lei de Liberdade Econômica, né? Aí o Carlos Gravina nos pergunta aqui sobre a questão do abuso de poder regulatório. Se nas suas pesquisas, acompanhando um pouco dos julgados, algumas ações, se a professora já teve, né, contato com alguma decisão, alguma ação, algum problema que envolvesse já o abuso de poder regulatório. Ou ainda é uma coisa muito nova, muito incipiente, que não se tem experiência. O que o regulador deve esperar desse abuso do poder regulatório? Até onde que ele está sendo adestrado para não decidir? A utilização da terminologia pós-lei de liberdade econômica, eu ainda não vi um caso concreto. Agora, sim, o que nós vemos, e eu acho que foi o que essa lei tentou endereçar, foi o problema das expropriações regulatórias. Essas, nós vemos. O que seria uma expropriação regulatória? Assina-se um contrato de concessão com um determinado jogo de equilíbrio entre direitos e encargos, né? Então, direitos e deveres da concessionária, e no dia seguinte, ou pouco tempo depois, começa-se a aprovar, né, leis, decretos e até mesmo, às vezes, normas reguladoras que vão aumentando encargos em cima
do regulado. Então, isso, infelizmente, nós vemos quanto menos as agências são fortes, mais isso é frequente. Posso dar um exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, é um exemplo antigo, mas bastante conhecido, que foi um caso onde, pouco tempo depois de se ter uma concessão rodoviária, aprovou-se uma lei que isentava todas as motocicletas de pagamento de pedágio. Logicamente que isso não fez parte da equação econômico-financeira, né, de nenhum licitante, não é só do licitante vencedor, mas de nenhum licitante, porque você faz a conta com base, né, na ordenação pré-existente. Depois, logicamente, isso foi judicializado, voltou-se atrás, enfim, a questão foi equacionada, mas é um exemplo de coisas que acontecem na vida real. De vez em quando, assim, nós já tivemos alguns casos de discussão, por exemplo, e que tem que se tomar muito cuidado, que é você licitar em pequenos espaços de tempo projetos que possam ser concorrentes entre si. Então, por hipótese, não é? Se eu vou licitar uma ferrovia, temos que ter cuidado se eu vou licitar depois uma rodovia logo depois, porque eventualmente, né, ninguém está proibido obviamente, de licitar a rodovia e a ferrovia, mas existe uma legítima expectativa, existe investimento, existe retorno. É preciso ter um pensamento integrado, quer dizer, a gente não pode, isso a gente tem visto, né? Eu acho que nesse ponto tem aí um trabalho meritório que está sendo feito no setor de logística de tentar pensar a coisa de forma integrada. Então, nesse tipo de questão, você tem problemas de expropriação regulatória, que pode ser desde o desenho do que se escolhe que se vai licitar, até aquelas expropriações cotidianas, né, desse tipo de coisa. Ou pegar um reajuste tarifário, que em tese é algo automático, meramente homologatório, e não se permitir que ele aconteça, numa situação onde a legislação ou o contrato não prevejam que ele é automático, não aprovar, vou pegar o gancho, fazer coro às palavras sempre sábias do professor Carlos Ari, essa coisa de não se resolverem as revisões tarifárias, né? As revisões tarifárias periódicas são processos que cada vez parecem mais kafkanianos, né? Eles começam, você não sabe quando é que acaba. Reconheço que são complexos, não estou dizendo de modo nenhum que são complexos. Acho que a gente tem que reconhecer que muitas administrações públicas trabalham com quantidade insuficiente de pessoal, às vezes, para a complexidade dos temas, mas esse é um outro exemplo, quer dizer, a regulação diz que você tem, né, de tempos em tempos, ou então em situações extraordinárias, você tem direito ao reequilíbrio e você simplesmente não consegue, né, não consegue implementar esse reequilíbrio. Seria talvez fossem casos que pudessem se subsumir a hipóteses de abuso regulatório, né, a não decisão. Que talvez não seja o que está pensado. Eu acho que o que está pensado na lei é um excesso de burocracia, é um excesso de normas. Isso aparece muito, né? Tanto que a lei vai falar que antes de você aprovar uma norma nova, tem que olhar os custos de transação, ela traz lá uma linguagem econômica para falar dos custos de transação, mas eu acho que esse outro lado ele é não menos relevante. Perfeito, muito obrigado. Tem uma pergunta agora aqui, que eu também recebi no privado, do Felipe Romero, que ele pergunta ao professor Carlos Ari, né? E aí gostaria de perguntar ao professor Carlos Ari sobre quais os parâmetros que ele considera adequado para que haja uma interação possível entre agências e legislativo na construção da regulação. Sobretudo considerando que, em muitos casos, as agências tratam de matérias politicamente relevantes, que podem provocar o debate parlamentar legítimo, né? E o que ele acha, né? Que se essa edição de lei pelo legislativo sobre matéria de competência ou a cargo da agência é sempre um sinal de falta de maturidade institucional. Ótima pergunta. Claro que não é um sinal de imaturidade fazerem-se alterações regulatórias. Elas são importantes e, por vezes, demandam alteração legislativa. O problema é quando essa alteração legislativa vem de voluntarismo, e é isso que nós temos assistido. Por vezes, por iniciativa do Poder Legislativo,
Alguns deputados, vereadores, gostam muito de propostas demagógicas, populistas, isenção para motocicleta e outras coisas desse tipo. Não é? Então, aí é algo de responsabilidade do próprio Poder Legislativo, e em outros é a responsabilidade do Executivo. Não é? Uma famosa medida provisória que quase que destruiu o setor elétrico por iniciativa do Poder Executivo. Não é? Então, como é que a agência pode conseguir reagir em relação a isso? Ela precisa ser capaz de participar dos debates. E muitas vezes ela não o faz com certa timidez, dizendo: a minha função é aplicar políticas. E se o Legislativo ou o Executivo estão discutindo uma alteração política, a mim não cabe manifestação alguma. Não é verdade. Olhem para o exemplo do Banco Central. O exemplo de hoje. O presidente do Banco Central, hoje, aumentou o tom das suas manifestações, é uma pessoa muito discreta até agora, aumentou o tom de suas manifestações por conta dos riscos que nós estamos correndo na nossa rigidez do sistema financeiro e da política monetária, por conta de ideias excêntricas que estão sendo discutidas no Palácio do Planalto, em alguns ministérios, na esplanada dos ministérios, e no Poder Legislativo. E o presidente do Banco Central, certamente vocalizando algo que deve ter o consenso de seus pares, lembrou dos limites que existem, que devem ser observados, que são os limites da realidade econômica e por aí vai. As agências não podem se intimidar contra as ameaças políticas, porque senão não cumprem o seu papel. Não é? É melhor abandonar o posto. Não é? Então, nestas situações, uma palavra da agência contra um projeto de lei completamente demagógico, que quer fazer uma intervenção tarifária, ela é muito importante, é muito importante. Faz a diferença no parlamento. Porque, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, existe uma prática de fim de ano que cada deputado tem o direito de indicar o projeto que ele quer aprovar, e existe um acordo prévio de que todos votam no projeto eleito pelo deputado. É uma insanidade absoluta, não sei como isso vigora por tantos anos e o povo não reage. Né? Pois bem, essas listas são divulgadas e eles vão votando. Quando as agências fazem uma manifestação clara contra aquele projeto, os próprios deputados que têm esse compromisso prévio de apoiar o projeto indicado pelo seu colega recuam. Então, as agências reguladoras têm que ter coragem de assumir a liderança setorial quando é necessário alertar para os riscos que se correm com medidas políticas demagógicas, erradas, sem estudo suficiente. É importante fazer isso. Eu sei que não é fácil, eu conheço bem as dificuldades da vida real, mas quem tem dever tem que cumpri-lo. Muito bem, muito bom, obrigado. Bom, vou fazer agora uma pergunta um pouco mais fresquinha, mais fácil. Professora Patrícia, que está lá no Rio, né? Lá está bastante friozinho. Não é o nosso caso, né, professor Carlos Ari? Nós aqui em São Paulo com 40 graus. O Marco Aurélio também do Rio, que está lá nos 30 e pouquinhos graus, praticamente o Alasca, perto da gente. Né? Ele pergunta sobre a importância da formação acadêmica dos membros da diretoria e dos conselhos. Eu acho que essa reflexão sobre a formação técnica, um pouco do conhecimento daqueles que vão decidir. Né? E aí ele complementa perguntando se as agências reguladoras, acredito que as federais, né, estão mais adiantadas nesse quesito em relação às agências estaduais. Então, acho que um pouco de qual que é a opinião sobre a formação e como é que estão as coisas hoje. Obrigado, Marco. A lei nova, em âmbito federal, ela trouxe parâmetros, né? Ela trouxe requisitos de experiência no setor, ou de tempo de academia, ou de tempo no governo, ou nas concessionárias. Então, nesse aspecto, é um avanço. O que existe, né, nas legislações estaduais e municipais depende, claro, né, da lei de cada localidade, mas talvez até inspiradas pela pouca precisão que nós tínhamos em próprio, mesmo no âmbito federal, até então, que falava simplesmente
em formação universitária, né, e amplo conhecimento no campo, quer dizer, foi só do ano passado para cá que a gente tem maiores detalhes do que isso seria, talvez em âmbito federal esteja um pouco mais avançado. Agora, eu acho que, voltando até na pergunta anterior, eu acho que dialoga com a pergunta anterior, é preciso que se queira fazer efetivamente o controle dos currículos, quer dizer, porque a legislação, a lei é o primeiro passo, mas para isso, né, o modelo das agências reguladoras prevê que o Poder Executivo indica e o Poder Legislativo sabatina e confere se aquela pessoa preenche os requisitos da lei e tem a relevância e o reconhecimento para atender a um posto da relevância de uma agência reguladora. E isso pode ser feito, claro, com base na lei, como é o caso que está na legislação federal, mas isso também pode ser feito no âmbito dos estados e dos municípios, porque, logicamente, que a irrelevância do cargo de diretor de uma agência reguladora é pressuposto um conhecimento sobre regulação, sobre o setor, experiência. Então, de novo, né, a gente volta aqui, quer dizer, o modelo institucional me parece muito bem pensado. Ele pede 2 poderes participando da escolha de quem vão ser esses diretores. Então, o executivo não faz sozinho, o legislativo não faz sozinho, é preciso ali uma confluência. Um indica e o outro sabatina, e a sabatina tem um poder de veto. Então, me parece que há histórias, né, há situações onde pessoas não adequadas foram indicadas e às vezes acabaram sendo nomeadas, mas não é por falta de arcabouço, a meu ver, jurídico legal, é por falta de efetividade desse checks and balances que existe entre executivo e legislativo, justamente pela relevância desses cargos. Muito bem, perfeito. Vou abrir agora o microfone, eu tenho aqui um pedido, né? Só lembrando então, pessoal, o Adir ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma observação, mas antes eu queria mais uma vez relembrar sobre a nossa pesquisa de satisfação. Se fomos aqui bons tutores, se vocês gostaram da nossa apresentação, por favor avaliem lá, né? Com um likezinho, com um positivo, para a gente seguir em frente. Pois não, Adir, está com a palavra. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, professora Patrícia, professor Carlos Ari. Os parabéns mesmo, primeiro pelo tema, que eu acho que esse tema é de extrema importância ser discutido, ser conversado sobre o assunto, porque é por aí que a gente consegue melhorar a regulação. E parabéns pelas palestras e as respostas aí dadas pelo Dr. Carlos e a doutora Patrícia, e eu achei de extrema importância. O que eu queria fazer de observação, e me corrijam daí, é isso que eu vou colocar para vocês, e vocês me façam a correção. O professor Carlos Ari falou aí sobre os atos fiscalizatórios e regulatórios, que eles devem ser previsíveis, técnicos e aplicáveis, né? E eu concordo plenamente. Mas eu acho que nisso tudo, em uma grande reclamação da autonomia das agências, é porque muitas vezes até os atos regulatórios não são completamente medido o impacto do que aquele ato causa. Eu acho que isso é de extrema importância. Por quê? Porque, na verdade, nós temos contratos que foram feitos já há tempos antes da regulação, e esse contrato foi elaborado pela uma forma do termo de referência feito por um titular do serviço, que é o município, que não tinha lá condições de fazer aquele termo. E hoje você tem que regular, então aí vem a história do banho-maria. Você tem que manter algumas coisas em banho-maria até que se discuta isso, você tem que contratar especialistas para verificar de que forma até se aquele equilíbrio de contrato solicitado cabe mesmo ou não em razão da forma com que o instrumento foi feito. Eu tenho impressão e preciso, acho que aí eu volto na Patrícia, que falou no medo do investimento externo, de quem tem capacidade de investir pela insegurança jurídica que isso causa. Eu acho que nos contratos de agora para frente é possível que haja um maior cuidado na elaboração desses contratos, né? Porque por uma situação que venha a se discutir por diferenças que possam ocorrer, nós, na verdade, precisamos até rever esse contrato da forma com que ele está feito, não apenas a parte... Não, é legal, está dentro da parte jurídica, isso aqui tem que ser cumprido.
mas eu tenho uma outra, porque tem um terceiro item, que é o usuário desse serviço, que não vai poder arcar com tudo aquilo que está aí. Então, eu acho que essa conversa tripartite aí entre o regulador, entre o próprio prestador do serviço e o titular do serviço, ela tem que ser muito franca, muito aberta, de conhecimento de todos, para que não haja nenhum sarcimento, tirar o direito de receber aquilo que é devido para eles, mas dentro de que haja muita exploração. Então, eu gostaria de que vocês comentassem um pouquinho nessa situação, a possível alteração de algum contrato já realizado em forma de adequação para que as três partes, nenhuma saia prejudicada. Era isso, muito obrigado. Bom, eu acho que eu posso começar falando aqui. Eu acho que você toca num problema importante, Adir, que é as falhas de contrato ou de modelagem do projeto, da concessão como um todo. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades do Brasil tem sido a de fazer bons projetos, especialmente no âmbito municipal e estadual, em que estão as maiores fragilidades. Mas também ocorre no âmbito federal, vamos reconhecer. Mas no âmbito municipal, isso ocorre com muita frequência. E é preciso que se faça as adequações, como você disse, e fazê-la com clareza. Esse eu acho que é um ponto muito importante e que exige coragem, sabe? Porque uma tendência natural é de ninguém querer criticar o que foi feito e não querer enfrentar as dificuldades da readequação. E aí se vai tentando contemporizar com o decorrer do tempo, com decisões muito parciais, que, no fundo, vão tentando adequar tanto quanto possível, né? Só que aí a obscuridade se torna o segundo problema, né? No final das contas, ninguém sabe no que aquele contrato se transformou. Se transformou em uma relação informal, cujos elementos de equilíbrio ninguém conhece, né? Então, é muito importante que nós estabeleçamos, e as agências devem discutir isso a sério, um conjunto de parâmetros para definir quando é que um contrato precisa de uma rediscussão geral e propor uma metodologia para isso e uma discussão quanto aos limites. Isso suscita muitos problemas jurídicos. Existe uma visão dos órgãos de controle ainda muito rígida quanto às possibilidades de alterar aquilo que foi contratado, às vezes muito irrealista, porque se você for ser muito irrealista, você exigirá que os contratos sejam anulados pelas fragilidades originais que tem. Só que anular não é fácil, nem mesmo é viável diante do artigo 21 da LINDB, porque é preciso considerar circunstâncias, é preciso verificar o respeito também àqueles que de boa fé estão ali executando prestações, fizerem investimentos e tal e coisa. Então, tem uma discussão jurídica, sabe, quanto aos limites da adequação, que nós não conseguimos fazer com qualidade. Mas eu acho que, Adir, você devia capitanear esse debate. Quer dizer, as agências têm que pensar a sério numa metodologia, num protocolo, num conjunto de protocolos para identificar situações em que os contratos de concessão exigem readequação geral e um modo de discutir isso, e discutir as claras, né? Para que se possa encontrar soluções, que pode ser, inclusive, o encerramento precoce do contrato, de modo consensual, se for inviável uma readequação, né? Mas, evidentemente, o princípio da preservação deve ser um elemento para guiar essa discussão sobre readequação, né? Nós temos que ser realistas, nós precisamos aceitar que coisas que não são ideais aconteceram e é inútil ficar negando, né? Ou ficar escondendo. Então, é preciso tentar regularizar, corrigir. É isso que o artigo 21 da LINDB diz, e acho que ele pode nos ajudar a essa nova empreitada, né? De criar protocolos para a readequação dos contratos quando necessário. Se eu puder complementar, tem um problema central nessa questão, que é o pressuposto está dado, os contratos serão incompletos, eles podem ser mais ou menos incompletos, mais ou menos bem feitos na origem,
Mas em 20 anos, 30 anos, a tecnologia vai mudar a realidade, às vezes, daquela população. Às vezes você tem municípios cuja própria composição de quantidade de habitantes, de forma, de grau de urbanização, se modifica abruptamente ali no período de uma década. Então, que o contrato precisa ser ajustado, pode precisar, é até provável, isso é um pressuposto. Como o professor Carlos Ari colocou, quer dizer, é preciso coragem e é preciso metodologia. Uma das grandes questões, né, uma das grandes razões por trás de nós termos confiado no modelo também de agências reguladoras lá no início dos anos 90, era porque você teria justamente essa entidade autônoma com uma série de deveres que vieram ali mais ou menos posto, dependendo da lei de criação de cada uma, mas que falava em consulta, já falava em audiência, já havia ali um devido processo administrativo para que se possa mexer, né, nessas cláusulas contratuais. Mas o fato é que o gestor público fica com um ônus muito grande por conta dos órgãos de controle, né? Quer dizer, dorme bem o gestor que, entre aspas, finge que não viu, deixa o contrato, né? Deixa o contrato aí, ele não tem a menor aderência à realidade, ele não está sendo executado, mas se eu disser que, né, se eu sugerir aqui uma alteração, será que amanhã, né, não vão dizer que eu favoreci a iniciativa privada, que eu como órgão regulador, sou responsável pelo aumento da tarifa? Então, isso me parece que realmente, de novo, só se combate com a institucionalidade das agências. Quer dizer, não é indiferente eu ter uma agência reguladora, eu ter uma autarquia comum, ou eu ter uma secretaria municipal, por exemplo, lidando com o tema do saneamento. E nesse aspecto, a questão da regionalização, né, que é um tema da lei nova do saneamento, por exemplo, ela vem, a meu ver, a favor de uma certa robustez, né? Porque uma coisa é aquele regulador no município pequeno, nessa relação político-partidária ali muito intensa. Outra coisa é um regulador que tem que dar resposta não para um município, mas para um conjunto relevante de municípios e tem ali um dever de isonomia. Então, se ele repactuar o contrato para se ele tem uma metodologia, aquela metodologia que tem que se aplicar para os outros, porque há um dever de isonomia. Então, até esse aspecto da regionalização e a exigência, né, de boas práticas regulatórias e da própria arcabouço institucional das agências, pelo menos na parte do saneamento, no que está posto na lei, eu vejo que veio um pouco facilitar a vida do gestor, porque a vida do gestor não é simples e muitas vezes é muito fácil condenar uma decisão que foi errada, mas que foi feita com base nas informações que se tinha à época, né? Não sei se deve ter muito engenheiro aqui na nossa conversa, um engenheiro de obras prontas, né? Quer dizer, olhar para trás e dizer, a regulação podia ter sido mais bem feita nesse ponto ou naquele, ou essa revisão contratual podia ter sido mais ou menos bem feita, é fácil. Agora, entender que o contrato anterior era simplesmente ignorado, né? E que aquela sociedade estava num total limbo, sem um contrato aplicável, portanto, sem se poder exigir. E se fez uma alteração para melhorar, isso é difícil, mas é muito importante que se esclareça. Então, tendo processo, tendo metodologia e tendo essa robustez, que eu acho que vem de um certo distanciamento, né, do regulador com os microcosmos políticos, principalmente nesses setores que são regulados em nível local ou em nível estadual, são tentativas de melhorar o sistema e permitir essas alterações que são necessárias. Assim, a realidade de hoje, né, que há 20 anos, certamente que não será. E, ao mesmo tempo, evitar as expropriações regulatórias de que nós falávamos. Muito bem, muito bom. Bom, estamos um pouquinho atrasados, mas acho que o debate foi muito rico. Acho que não posso nem dizer que superamos as expectativas, porque a gente já imaginava a qualidade desse debate. Professora Patrícia, com uma visão totalmente diferenciada, uma profundidade nos estudos, realmente é uma referência. Professor Carlos Ari, toda vez que faz alguma apresentação, sempre abre nosso horizonte para pensar coisas novas, isso é muito legal. Então, eu gostaria muito de agradecer. Mas, então, para a gente fechar, eu queria passar para vocês para considerações finais e para os agradecimentos. Então, acho que primeiro, professor Carlos Ari.
Eu agradeço muito, uma oportunidade ótima estar aqui com os colegas que vivem o dia a dia da regulação e estarmos nós aqui, acadêmicos, que pensamos aqui, do ponto de vista das pesquisas e, sobretudo, do direito, né, os mesmos problemas. Acho que é um aprendizado comum, uma alegria estar com vocês e parabéns à ABAR por mais essa realização. É uma grande entidade, uma entidade importante, que tem de ser sempre fortalecida e é, para mim, sempre um prazer participar dessas atividades, ainda mais aqui com o Carlos e com a minha colega Patrícia. Uma boa tarde a todos. Obrigado, professor Carlos Ari, e com certeza deve ser convidado para o nosso próximo Congresso Brasileiro de Regulação, que deve ocorrer agora em 21, não sei onde ainda. A gente vai, mas teremos um congresso. Professora Patrícia, com a palavra. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, torcer para que possamos ter um congresso presencial. Se tiver que ser online, tudo bem, mas tomara que tenhamos, né, já essa oportunidade, porque nada substitui o contato interpessoal e o aprendizado que é feito dessas trocas pessoais, né, de experiências. Queria dar os parabéns à ABAR pelo conjunto de webinars que tem realizado, dizer que eu tenho profundo respeito e admiração pelos reguladores brasileiros, porque não é simples, não é fácil, quer dizer, nós estamos aqui há 2 horas falando de questões, mas os senhores vivenciam isso no dia a dia. Aqui, muito modestamente como academia, dizer que contam comigo no que eu puder contribuir, né, num pouco que a gente puder, às vezes, aí ajudar em alguma informação, em algum dado, em alguma discussão, podem contar comigo sempre. Dizer que foi uma honra partilhar essa tarde com o professor Carlos Ari e com o Dr. Carlos Roberto, e dizer que eu estou sempre à disposição da ABAR para o que puder colaborar. Obrigada e boa tarde. Fantástico, muito obrigado. Então, pessoal, encerrando, gostaria de convidar todo mundo a responder a nossa pesquisa de satisfação e desejar um final de tarde, uma ótima noite. Quem puder, fique em casa, use máscara, álcool em gel e fiquem ligados no site da ABAR para acompanhar as próximas programações. Temos muitos eventos aí, igual a Adir, é isso mesmo, Adir? Gente, obrigado, boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.